Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para um bate-papo semanal com vocês. Me mandaram um vídeo, o Sr. Edson me mandou um vídeo, que tem um tópico que eu nunca me atentei a trazer para vocês e que me deu um enlightenment, assim, para uma percepção para poder fazer um bate-papo semanal e analisar esse vídeo em questão. O vídeo é chamado de Minha Obsessão por Fantasmas está arruinando a minha vida. Isso é sensacional. É sensacional. Eu realmente devia ter feito um vídeo sobre isso há muito tempo atrás. E eu vou ver, eu acho que é meio documentário. Eu não sou muito fã de histórias. Eu não analiso histórias de pessoas. Mas nesse caso eu quero entender até onde uma obsessão por um espírito ou pelo mundo espiritual pode arruinar a vida de uma pessoa. Beleza? Então não me mandem histórias porque eu não analiso histórias. Não tem como. Não tem como. Histórias são histórias. Mas vamos entender. Até que ponto uma obsessão por espíritos pode fazer com que uma pessoa tenha uma vida arruinada? Isso aconteceu no passado. Isso acontece no presente e nunca vai mudar. E não é só uma questão de fantasmas, mas é uma questão do mundo espiritual. As pessoas levam o mundo espiritual ao extremo tão absurdo, tão absoluto, que conseguem gerar uma guerra mundial. E é fato, é fato. Então vamos lá. Vamos pegar o dia a dia. A coisa mais pequena que uma coisa espiritual possa levar uma pessoa à loucura. Isso eu já vi. Tem milhões de pessoas na internet que vivem essa loucura e nunca mais voltaram. Nunca mais, viu? São doentes, são pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico e psicológico. Mas vamos lá. Tudo na nossa vida, a gente tenta justificar os nossos problemas de diversas maneiras. Ou as pessoas justificam o problema dizendo, a sociedade é culpada pela minha miséria. Ok, é difícil arrumar emprego, eu não consigo, me formei numa faculdade que eu não tenho mais mercado, ou as pessoas fecharam as portas para mim, eu não consigo mais ter riqueza, eu perdi praticamente tudo que eu tinha e agora a sociedade é a culpada. Ok. O mundo está sempre em transformação, novos empregos surgem, antigos empregos são infelizmente substituídos, sabe? Quer dizer, a questão próprias bibliotecas hoje ficaram provavelmente recalchutadas, uma vez que toda a informação que você precisa, você entra no Google, você vai na biblioteca de Londres e você pesquisa lá, você consegue ter informação no mundo todo, você não precisa sair de casa para poder fazer essa pesquisa, né? Então, certas profissões, como bibliotecários, acabaram até sendo recalchutados, ou seja, ou o cara se realoca, ou o cara não tem mais o porquê. Mas é fato. Ou aqueles que levam ao extremo e por culpas de crendices populares, ou realmente de pessoas que se perfazem sobre os outros, criando uma falsa ilusão. Então, o que seria isso? Ah, minha vida não vai para frente. Ah, isso aí é karma. Nunca ouviu falar de karma? Ah, isso aí é o karma que está sobre você. Ou a minha vida não vai para frente, por quê? Porque tem um obsessor atrás de você. Como é que você sabe disso? Ah, é sempre assim. E aí indica um pai de santo, indica uma mãe de santo, indica, sei lá, alguém que vai fazer pacto, alguém que faz cerimônias ali com não sei o quê, e aí quando você vai ver, você está mais endividado ainda e a sua vida está uma meleca. E aí as pessoas perdem a fé porque elas vão condenar o quê? O mundo espiritual. Elas vão falar, foi realmente o pai de santo, mãe de santo, foi a espiritualidade, foi esse negócio de obsessor, foi tudo isso que acabou com a minha vida. Agora, você vai na igreja, a igreja é a mesma coisa. Você bate lá na porta do pastor, olha, pastor, eu tô com os problemas, você pode me ajudar? Claro, filho, eu vou rezar por você, mas primeiro o dízimo. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro, eu vim rezar para pedir dinheiro. Ah, filho, sabe como é que é? Tem que dar para receber, então é melhor você me dar alguma coisa aí. Você tem um carro, tem uma moto, tem uma casa, você me dá e aí a gente vê o que faz, cara.
E muitas pessoas, até artistas famosos, já vieram na mídia trazer essa informação de que a igreja retirou tudo o que eles tinham. E tinha gente que doou 1 milhão, 2 milhões para a igreja e acabou perdendo tudo. A igreja não fez nada por essas pessoas. A oração, a fé, o poder ali, né? De, sei lá, vou rezar para que você consiga um emprego. Veio a pandemia e o cara ficou desempregado mais 2 anos e não conseguiu nada. Então, assim, até que ponto o mundo espiritual pode influenciar um ser humano? Dentro dessa pequenininha relação entre você estar num ambiente e você começa a condenar a espiritualidade pelos seus problemas. Você entra num frenesi, numa neurose, querendo caçar, entre aspas, né, os seus próprios fantasmas. Você sai por aí tentando entender o que é que está acontecendo com você. Por que você não consegue emprego? Por que você não consegue um marido, uma mulher, uma esposa? Por que você não consegue uma casa? Por que você não consegue um carro? Por que você não fica em algum emprego? Por que as pessoas vão embora da sua vida? Por que sua família está morrendo? Por que o seu pai faleceu? E tudo isso é um looping de emoções. Você precisa despejar essas emoções, essas incertezas, essas dúvidas em algum lugar. Para onde você vai jogar isso? Você vai descarregar fisicamente no seu corpo, você pode adoecer, você pode ter problemas sérios, inclusive existe uma diabetes chamada diabetes emocional, que realmente advém dessas crises emocionais. Você pode gerar uma grande depressão, um trauma, problemas sérios mentais, ou você vai correr para a espiritualidade dizendo, cara, eu preciso de um pai de santo que me bloqueie, que tampe meus buracos, né? Como é que era? Tampe os buracos para nada entrar de ruim. Aí você vai num pai de santo, ele cobra 10 mil reais para fazer um processo para você ali de fechar o corpo. Você que está já endividado, se endivida mais, pega esse dinheiro, vai lá, dá pro cara, a sua vida não muda. Ou o cara vai falar, não, vou fazer um pacto de riqueza, pacto com Lúcifer, pacto sei lá o quê, e aí quando você vai ver, você está mais endividado. Nós temos esse costume de terceirizar os nossos problemas. E aí quando você terceiriza os seus problemas para um pai de santo, para uma mãe de santo, que são os mais tradicionais que a gente vê em poste, né? Então você vê, andando na rua, você vê lá, mãe, sei lá, o churume lá, desfaço trabalhos, descarrego e tudo mais. É o tradicional que a gente vê aí, né? É o cultural brasileiro. E aí nós terceirizamos nossos problemas, nós colocamos nossos problemas na mão do outro. O outro, às vezes, não sabe nem o que fazer, pega o teu dinheiro e fala, cara, tchau, até logo. O problema é seu. E a sua vida continua a mesma meleca e você culpa a espiritualidade. Ah, porque foram os obsessores que acabaram com a minha vida, foi porque minha ex-mulher jogou coisa ruim pra cima de mim, meu ex-marido fez trabalho pra mim, pra acabar com a minha vida e tudo mais. E aí quando você vai ver, toda a sua frustração está jogada para a espiritualidade e não para si próprio. É muito ruim porque o mundo é completamente dinâmico. Cada dia, a informação ela é mudada, alterada. Cada dia que passa, a tecnologia muda, a informação e tudo mais, e a gente fica ultrapassado. Imagina, eu conheci uma pessoa que ele trabalhava em banco, que ele sabia fazer contas absurdas de cabeça. Com o advento do Excel e evolução do Excel, né? Antes era Lotus 1, 2, 3 e depois passa Pascal, Lotus, e aí vamos pro Excel. Para que precisa do cara? O Excel, você coloca lá as fórmulas, coloca os cálculos, acabou. Ele já traz para você todas as informações rapidamente. Sabe, quer dizer, a tecnologia ela vai tomando o lugar das pessoas e ela vai fazendo com que a rapidez da informação substitua essas pessoas. A informação hoje tem valor. E se a gente não se aprimorar, se a gente não lutar, não for atrás, se a gente não correr atrás de estudos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais, você vai ser colocado de lado. Eu sempre busquei fazer muitos estudos diferentes em diversas áreas para poder realmente ficar um pé ali, um pé aqui. Caso aconteça de eu perder o emprego de um lugar, eu tenho um outro alicerce. E é assim que é a vida.
O futuro talvez seja realmente como seria o pai do Cris. Termos 2 empregos, 3 empregos, sabe? 2, 3 formações acadêmicas diferentes com especializações diferentes. Talvez seja essa uma possível solução para evitar realmente essa questão de eu perdi isso, perdi aquilo, perdi isso, perdi aquilo. Só me resta a fé. Se eu bater na porta da igreja e o pastor não me ajudar, eu me mato. É isso que acontece. O vazio, a ausência do ser, a ausência de algo. E nós sempre culpamos o quê? O desconhecido, a espiritualidade. Olha para cima e fala, ô Deus, porra cara, por que você não me deu aquilo que eu pedi? Pô, eu faço tanta coisa legal para você, eu sou fiel, eu oro, eu pago o pastor para orar para mim, por que você nunca me deu nada? E nós sempre condenaremos a espiritualidade porque a espiritualidade não deu pra gente a Ferrari que a gente queria, não deu pra gente a casa que a gente quer, como a gente vê no YouTube, né? Aquelas mansões, os youtubers de 15 anos de idade comprando uma mansão de 10 milhões de reais. E aí a gente se frustra olhando, falando, porra, eu tenho 40 anos de idade e eu moro de aluguel. É isso, né? Tem pessoas que vão passar a vida inteira morando num barraco. E aí você vê esse fantástico mundo de Bob. E aí se condena olhando para cima falando, Deus, por que você não me deu o que eu queria? Por quê? E aí condenamos a espiritualidade. Claro, esse é um ponto. Agora, os golpistas dentro da espiritualidade também contribuem para isso. Então a frustração quando você cai num golpe, quando alguém fala para você, vamos fazer um pacto. Que pacto? Não tem que fazer pacto. Pacto não existe. Não, cara. Vamos fazer um pacto de riqueza. Que pacto de riqueza? Não, vamos fazer um pacto ali com o demônio, com não sei quem. Cara, não existe isso. Aí o cara te convence. Aí quanto custa? 8 mil, 10 mil reais. Você paga. Tua vida mudou? Não. Você ficou 10 mil reais mais pobre. Aí você frustra, porque você vê que as coisas continuam iguais, ou piores. Aí você fala, porra, que pacto que era esse? É o pacto de pobreza, porque você ficou pobre. E aí você se frustra e condena a espiritualidade também. E aí você joga para a espiritualidade dizendo, você foi culpada por realmente me enganar. E você condena todos os outros que provavelmente fazem a espiritualidade mais certa, mais assertiva e tem know-how dentro desse princípio, e você condena todo mundo. Você coloca todo mundo no mesmo balaio. E infelizmente existe esse tipo de coisa, tá? De novo, se esses pactos ou trabalho, essas coisas realmente dessem certo, o campeonato de futebol em Salvador acabava em empate. Porque todo mundo iria fazer uma mandinguinha para o seu time ganhar. Ganha quem tiver mais fé? Quem a mandinga for mais forte? Não. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora o extremo. O extremo é quando acontecem as guerras. Então, não é uma obsessão por fantasmas em si, mas os seus próprios fantasmas. A gente já testemunhou e já viu notícias de guerras religiosas. Isso também tem a ver com os seus próprios fantasmas. Porque quando você interpreta de maneira errada as passagens bíblicas, ou seja, do Alcorão, ou da Bíblia, ou do Talmud, ou do que for, qualquer livro que seja sagrado para a sua crença, você se torna um extremista. Esse extremismo dentro da crença é o que deixa a gente assustado. Porque as pessoas podem matar por ordem de um pastor. As pessoas podem matar por ordem de um religioso. E isso aconteceu no passado. Tem muitas histórias de líderes religiosos que mataram seus fiéis, ou que induziram seus fiéis à morte, ou que manipularam seus fiéis para matar alguém, ou para destruir outras pessoas. Isso acontece. Isso daí remete a uma outra forma de obsessão pelo mundo espiritual, porque o mundo espiritual gera poder. E esse poder é que a gente precisa tomar muito cuidado. A arte de manipular a mente das pessoas, de manipular as emoções das pessoas em pró a uma crença, uma fé, uma religião, é algo muito tênue, porque você consegue realmente fazer atrocidades por meio disso. Leia-se no Oriente, os famosos homens bombas, que o cara morre por Alá.
é algo absurdo. O cara se mata por uma crença, o cara se mata por uma questão espiritual. Porque ele vai se matar para poder ter as virgens do mundo espiritual e encontrar o seu Deus Alá. E quem sabe chegar aos pés dele. Cara, ele nunca viu Alá. Ele não sabe nem se ele existe de verdade. E ele acha que se ele se matar em uma causa própria, matando os impuros que ele considera, ele vai fazer algo bom para a sociedade dele. Sabe, quer dizer, os caras matam pessoas na rua por alguma coisa que eles julgam que foi algo contra o livro sagrado deles ou contra o seu Deus. É absurdo, o cara pega uma pistola, saca. Eu já vi essa cena. Eu recebi num grupo de WhatsApp a cena desses grupos extremistas matando uma senhora na rua por algum motivo. Do nada, eles fazem lá um processo condenatório, pum, tira uma pistola, matou, acabou. A vida fútil, há 60 anos de existência da pessoa, a possibilidade dela existir mais 30 anos, jogada no lixo. Por causa de um Deus que eles nunca viram, por causa de uma crença que eles não sabem nem o que realmente é, porque eles deturpam os livros sagrados deles e levam ao extremo. As pessoas têm que fugir de um país para fugir de um Deus que condena e mata. Isso é um extremo da sua religião. Isso é um extremo dos seus próprios fantasmas, dos seus próprios demônios, dos seus próprios obsessores. Você se torna o pior de todos. Quando você propaga a ignorância passada, até mesmo aqui no Brasil existe isso. Não, obviamente, de tirar a vida nessa magnitude, mas a ignorância que a gente vê advindo, às vezes, de um pastor que desliga as câmeras ali e começa a destruir a crença do próximo, sabe? Destrói a crença do próximo. Publicamente, dane-se, eu sou um pastor. O cara, ele não tem o menor respeito pela fé, pela crença e pelo que o outro está ensinando. É uma deturpação absurda de tudo. E uma das coisas mais estúpidas, por exemplo, e realmente eu assisto e fico impressionado com a ignorância, é aquela discussão de que os mortos na Bíblia não falam. Não existe internet na Bíblia, pastor, então cala sua boca, desliga essa merda de computador e vai peregrinar. Os mortos na Bíblia não falam, mas você tem o seu iPhone, mas você tem o seu carro, mas você tem a sua roupinha. Mas espera aí, pastor, isso tem na Bíblia? Não tem, né? Jesus não tinha iPhone. Por que você tem iPhone, então? Jesus não tinha carro. Por que você tem carro? Sabe? Então, Jesus peregrinava. O que você está fazendo da sua casa? Pega suas coisas e sai. A gente vê essa deturpação e as pessoas propagam essa ignorância de uma maneira tão brutal que a gente vê que eles são vítimas de sua própria insegurança religiosa, querendo destruir a crença do próximo para sobressair a sua. Isso tudo está inserido dentro desse princípio de que não somente os obsessores, mas a espiritualidade, quando ela é levada para o extremo ou pela ignorância, ela vai acabar com a sua vida. Porque nota-se que você se torna uma pessoa preconceituosa e para pular para as outras, né, ou seja, virar homofóbico, machista, sexista, ter diversos outros preconceitos. É um pulo, cara, é um pulo. Tem pastor aí que é muito machista e sexista. Tem, cara. Só que ele fica quietinho, ele faz na comunidade dele, entendeu? Mas as publicações vazam. Então, você se impressiona, você fala, cara, esse mundo espiritual que eu quero, é essa religião que eu quero, essa fé que eu quero, é isso que eu quero passar a acreditar? Será que esse é o meu Deus, machista, sexista, preconceituoso, homofóbico? Será que é isso? E aí? O que eu falo para vocês é tomem muito cuidado quando vocês começam a entrar dentro desse critério de eu vou aprender espiritualidade. Porque nós já entramos dentro da espiritualidade com vícios. E os vícios mais absurdos, que é, por exemplo, do dom. Eu tenho um dom. Eu sou super poderoso. Veja, eu tenho um dom. E a gente cansou de falar aqui que não existem dons. O que existem são habilidades, capacidades que são adquiridas por meio de práticas religiosas. Eu sou médium. Eu tenho 15 anos de idade, mas eu sou médium. Não existe isso.
Médium, o termo médium advém de uma pessoa que já possui uma escolaridade dentro de centros espíritas e que utiliza disso para poder ajudar as pessoas dentro do próprio centro espírita. Então, esses erros de linguagem, essas formas de achismo, essa pseudo-espiritualidade que as pessoas criam, por que pseudo? Porque ela não é real. É uma espiritualidade de achismos baseada no que vocês escutam por aí. Sabe, tem pessoas que criam histórias falsas, vão na mídia contar mentiras sobre espiritualidade e no dia seguinte lançaram livros para poder vender, para comercializar uma falsa espiritualidade. Então o que eu falo para vocês, e dentro provavelmente desse documentário vai ter, é essa obsessão. Você quer consumir todas as informações, você quer ser tudo, você quer ter tudo dentro da espiritualidade e você só vai se frustrar. Porque você vai bater na porta e você vai encontrar esses falsos líderes de cada uma dessas religiões e você vai ser inserido desde o começo da ignorância espiritual, que vai lhe frustrar horrores, porque você vai bater de frente com conceitos que você não quer aprender, não faz questão de entender e ignora por completo, sabe? Sejam as grandes escolas antigas da filosofia, de pensamentos gregos, que realmente trazem conceitos espiritualizados e até mesmo de medicinas aplicadas, porque a escola grega foi uma das pioneiras dentro da medicina com a aplicabilidade, por exemplo, da fitoterapia. E aí quando você vai se deparar com isso, você vai ver um baita preconceito da sua parte, a ignorância, e achar que tudo é um mundo de pim-pim-pim, ou seja, eu vou entrar na Otto, né? Eu não sei se ainda existe a Ordem dos Templos Ordones, talvez seja Arthur Argento, ou mesmo na Ordem Rosa Cruz, na maçonaria. Meu Deus, eu vou entrar nessas ordens, eu vou ser o fudido. Nossa, eu vou lançar bolas de fogo pela mão, eu vou ter uma varinha mágica. Meu Deus do céu, chega lá e se depara com o quê? Filosofia. Com história da arte, com astrologia, com música, com não sei o que, você fala, porra, mas por que eu tenho que aprender isso? E aí você não sabe nada e vai querer voltar-se a si mesmo, achando que você tem o dom e que você pode fazer o que você quiser dentro da espiritualidade. Sabe? É o que o Crowley fez. O Crowley tinha muito dinheiro, mas não tinha capacidade de entrar para uma ordem esotérica. Ele foi lá e pagou o ingresso dele para uma ordem esotérica e comprou a ordem esotérica para ele. Ele comprou os ensinamentos. É assim, se você não sabe brincar, não desce pro play. O cara foi lá e comprou tudo e falou, agora é minha, cai fora. É assim, cara. Sabe? Então tome muito cuidado quando vocês olham para a espiritualidade, culpa a espiritualidade pelos seus problemas, cria seus próprios demônios, entre aspas, né? Cria seus obsessores, cria a sua pseudo-espiritualidade baseada no seu achismo e você vive num mundo de frustração. Você vai viver num mundo de frustração. E quando realmente esse mundo espiritual, essa bolha que você criou explodir, ou você entra numa depressão profunda ou você se mata. Como teve muita gente dentro da espiritualidade que se matou. Sabe? Fica numa loucura, num frenesi, numa doideira. Então tome muito cuidado com a espiritualidade, tome muito cuidado com o que vocês acham que vocês estão fazendo, com aonde vocês estão indo, quem vocês estão seguindo, quem são os seus líderes religiosos. Porque existe muita coisa por detrás disso e vocês não têm a menor ideia. Às vezes não é só uma questão espiritual, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão política, às vezes é uma questão de poder, porque quanto mais eu tiver no meu rebanho de gado mesmo, de fiéis, mais poder eu vou ter. Você comanda as pessoas, o pastor comanda as pessoas. Toma muito cuidado com o que você faz da sua vida espiritual, toma muito cuidado para onde você vai. Porque com certeza você vai se deparar com uma parede, com uma pedra, você vai cair e você vai se frustrar com aquilo que você vai enxergar. E eu me frustrei bastante dentro da espiritualidade em alguns aspectos, consegui contornar, consegui seguir em frente e achar um caminho muito mais assertivo dentro daquilo que eu considero como uma espiritualidade saudável. Agora, será que você tem uma espiritualidade saudável ou você ainda vive no mundo de Nárnia de achismos? O caminho das pedras a gente já deu em diversas playlists aqui para vocês. Basta vocês seguirem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir alguma coisa muito legal no futuro. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até agora.
Bom, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituí-la. Nós complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como a ideia das limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá você vai ter todas as informações sobre como é feito e os valores referentes a isso, tendo em vista que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, trabalho com terapias alternativas e vivo disso. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou mesmo o sistema PayPal, que encontra-se aqui o link. Só você copiar esse link, jogar lá no seu navegador e aí você doa o valor que você quiser, que nos ajuda muito. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.